A Lei 3326 de 1991 estabelece o regime de trabalho dos servidores públicos do município de Santa Maria. Muito bem. Mas dentro do regime de trabalho, nós temos um tópico específico chamado regime de trabalho. Pois o artigo 54 e seguintes da Lei 3326 fala justamente sobre o regime de trabalho. É o trecho que diz respeito à jornada de trabalho, ao número de horas, horário de expediente e assim sucessivamente. E o que nos diz aqui o nosso regime de trabalho? Primeiro, com relação ao horário e ao ponto. Diz que os chefes do Poder Executivo, no caso o prefeito e o vice-prefeito, bem como do Poder Legislativo, o presidente da Câmara de Vereadores, determinarão o horário de expediente nas respectivas repartições. É o prefeito, portanto, que diz que hora abre e que horas fecha. Ou seja, é ele quem estabelece o horário de expediente. O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica. Não me canso de dizer, os cargos públicos eles são criados por lei. Portanto, é a lei quem estabelece qual é a jornada de trabalho. Se é de 6 horas por dia, se é de 8 horas por dia, se é de 4 horas por dia e assim sucessivamente. Não podendo ser superior a 8 horas diárias ou 40 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo individual ou convenção coletiva de trabalho. Como assim facultada a compensação de horários? Ora, se numa semana eu preciso sair mais cedo, se numa semana eu preciso chegar mais tarde, eu posso compensar na semana seguinte. Isso é a compensação de horários a que se refere o artigo 55. Tá bem, até aqui sem problema nenhum. A frequência do servidor será controlada primeiro pelo ponto ou então por forma determinada em regulamento quanto aos servidores que não estão sujeitos ao ponto. Existem alguns servidores que não se submetem ao ponto. A lei específica e o próprio regulamento dos órgãos públicos vai dizer se tem ponto, se não tem ponto e assim sucessivamente. Parágrafo 1º. Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente sua entrada e saída. Tá bem, maravilha, tranquilo, beleza. Parágrafo 2º. Salvo nos casos do inciso 2º desse artigo, em que não há necessidade de ponto, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas injustificadas ao serviço. Também dispositivo que desmerece maiores comentários. Agora vamos ao serviço extraordinário, senhores. Serviço extraordinário que nada mais é do que a popular hora extra. Pois bem, a hora extra está estabelecida aqui no capítulo 2 como sendo o serviço extraordinário que diz: considera-se serviço extraordinário aquele prestado além da carga horária diária a que está sujeito o servidor. Então, se o servidor ele tem uma carga horária diária de 6 horas por dia, a partir das 6 horas já será serviço extraordinário. Ele tem direito, portanto, a receber um acréscimo, veremos daqui a pouco, no valor correspondente a 50% da sua hora de trabalho. Querem ver? Olha só. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, ou seja, por explícita autorização e determinação da autoridade competente, do secretário de município, do prefeito municipal, seja lá quem for a autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício, com a concordância do servidor, salvo os serviços essenciais definidos em lei e as situações de calamidade pública. Ou seja, o servidor ele deve concordar com a prestação de serviços extraordinários. Caso contrário, ele não é obrigado. O parágrafo 1º vai dizer que o serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Significa, portanto, que se o servidor recebe cerca de R$ 10 por hora trabalhada, cada hora trabalhada em caráter extraordinário, ele vai receber R$ 15. Ele vai receber a hora trabalhada mais 50%. É o que diz o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 3326 de 1991. Parágrafo 2º. Salvo casos excepcionais,
Devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 2 horas diárias. Por quê? Porque a gente não pode sacrificar demais o servidor. A gente não pode exigir que o servidor trabalhe por 14 horas consecutivas. Então, salvo situações excepcionalíssimas, salvo situações absurdas, salvo situações extraordinárias, no máximo 2 horas por dia de hora extra. Como falei, salvo situações excepcionais. Muito bem. O serviço extraordinário, ainda falando sobre o trabalho extraordinário fora da jornada de trabalho do servidor, excepcionalmente poderá ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. Por exemplo, posto de saúde, por exemplo, a vigilância dos bens públicos. Isso são serviços que não param. Pois bem, então em regime de plantão, poderá ser trabalhado também fora dos horários de trabalho em regimes de plantão, conforme diz o artigo 59. Artigo 60. O artigo 60 é de vital importância. Por quê? Porque aquele ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança, ele não recebe hora extra. Veja o que diz aqui. O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada exclui a remuneração por serviço extraordinário. Olha só. Então, o que diz aqui? Diz o seguinte: quem ocupa cargo em comissão, por exemplo, o assessor parlamentar, por exemplo, o secretário de município, por exemplo, o chefe de gabinete do prefeito, por exemplo, o assessor da imprensa, todos eles são cargos em comissão. Ou então eles são função de confiança, recebem uma função gratificada. Pois bem, senhores, em função deles já desempenharem atribuições de direção, de chefia, eles não recebem hora extra. Quem é que recebe hora extra? Exclusivamente servidor público efetivo. Salvo imperiosa necessidade de serviços e com prévia autorização em proposta fundamentada ao chefe do poder a que pertencer o servidor. Muito bem. Até aqui, portanto, com relação ao serviço extraordinário, sem problema nenhum. Vamos falar agora brevemente sobre o repouso semanal. Repouso semanal remunerado, obviamente. Diz o artigo 61 que o servidor tem direito a repouso remunerado num dia da semana, não são 2 dias da semana, não, é só um dia da semana. Preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados, civis e religioso. Senhores, feriado é direito do trabalhador. Feriado, o trabalhador não trabalha, tá bem? Então, o servidor, ele tem direito a um dia de folga por semana, preferencialmente aos domingos, e também nos feriados, é direito. Bom, vamos seguindo com a leitura dos dispositivos. Parágrafo 1º. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. Ora, senhores, o domingo é dia trabalhado para efeitos de remuneração? É sim. Para efeitos de remuneração, é sim. Se o servidor ele ganha 3 mil por mês, chutando hipoteticamente, isso dá R$100 por dia. Nesse cálculo, tu deve utilizar também os domingos, porque eles também são considerados dias remunerados. É por isso que se diz repouso semanal remunerado. Tá bem? Eu vou pular para o artigo 62 porque é importante. Olha só, perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um dia. Então vejam, o servidor falta ao trabalho. Se ele falta ao trabalho, ele perde a sua remuneração referente àquele dia não trabalhado. E também perde o repouso semanal remunerado. Está aqui. Artigo 62. Portanto, se o servidor público falta ao trabalho sem justificativa, ele perde 2 dias de remuneração. Ele perde o dia faltante e perde também o repouso semanal remunerado. Parágrafo 1º. São motivos justificados. Olha só, eu mencionei no artigo 62 que ele perderá a remuneração do repouso semanal remunerado
Se ele faltar sem motivo justificado. Olha aqui, ó. Sem motivo justificado. Tá bem. Mas e o que é o motivo justificado? Parágrafo 1º. São motivos justificados as concessões, depois eu vou falar sobre as concessões, as licenças e os afastamentos previstos em lei, na qual o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. Se o servidor estava em licença para tratamento da saúde, licença gestante, estava em férias, são afastamentos previstos em lei e que não retiram do servidor o seu direito à remuneração. Estas são justificativas, portanto, para a falta ao trabalho. Parágrafo 2º. O professor municipal só perderá o repouso semanal caso não recupere na mesma semana as aulas em que não compareceu. Nós temos, portanto, uma prerrogativa do professor, ele não necessariamente vai perder o repouso semanal remunerado caso ele consiga ainda repor as aulas que ele deixou de dar. Artigo 63, fechando este item aqui, nos serviços públicos ininterruptos, poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e religiosos. Senhores, repito, serviço de saúde, serviço de segurança pública, de guarda do patrimônio, serviço de orientação do trânsito, isso trabalha sábado, domingo e feriado. Não tem folga. Hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de 100%. Então, o cara vai trabalhar lá durante um feriado. Ele pode ser obrigado a trabalhar durante um feriado? Sim. Só que aí, ao invés de receber a sua remuneração, vai receber a remuneração em dobro. Salvo a concessão de outro dia de folga compensatória, neste caso com a concordância expressa do servidor. Salvo, portanto, se o servidor ele for compensar num outro dia da semana. Isso com relação ao regime de trabalho dos servidores públicos do município de Santa Maria. Quer saber mais sobre a Lei 3326? Então, vem comigo que eu te explico.